Muito boa tarde a todos, colegas. Gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná pelo convite. A gente está destacando o nosso tema de atuação, que é a análise do líquido cefalorraquiano. Só vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é João Batista Costa Neto, tenho formação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Santa Maria. Ficamos um tempo nos aperfeiçoando com pós-graduação em São Paulo, onde a gente permaneceu no Einstein e nos aprimoramos na questão técnico-científica nessa análise. Migramos para o Mato Grosso do Sul, por questões de empreendimento, onde montamos um serviço inicialmente de líquor, que nos alavancou para um laboratório geral. O líquido cefalorraquiano é uma especialidade que vem agregando muito valor ao laboratório pelo seu alto ticket médio. Aí eu vou explanar para vocês questões básicas da análise do líquido e alguma pincelada em relação às análises mais modernas. Primeiramente, eu queria apresentar o nosso site para qualquer dúvidas, quaisquer dúvidas que todos os colegas tenham em relação à coleta do material, em relação a protocolos por doenças, e o que tem de novidade em relação ao tema. A gente sempre tem um link de notícias que está atualizando continuamente. É multilablicor.com.br, que é o nosso laboratório. Outra coisa, o nosso serviço ganhou uma grande projeção, que nos motivou a publicar um livro na área, um manual prático teórico com Atlas. É único, desde 2011, já estamos na 3ª edição, com um grande número de exemplares vendidos na América Latina. Isso aqui é só um parênteses que eu faço, que este ano a gente teve a visita fomentada por um patrocinador que foi a Virion Serium, na qual a gente organizou um evento no Rio de Janeiro com a presença da maior autoridade mundial na análise do líquor, o Dr. Heiber, que nos proporcionou um grande avanço de integração entre a Academia Brasileira de Neurologia, a patologia clínica e as análises clínicas num evento único e inédito. Então, propriamente em relação à análise, a gente inicia com as indicações. O que o laboratório, para trabalhar com líquor com seriedade, ele tem que saber o motivo que o material cai no seu laboratório. É obrigatório. Sem ter esse link, não tem como raciocinar e ajudar o médico a fechar um diagnóstico. As indicações que o Brasil segue são as mesmas da Academia Brasileira, da Academia Americana, na quais destacamos os processos infecciosos com foco processos infecciosos do nervo central e seus envoltórios, as famosas meningites e encefalites, que a gente vai falar pontualmente cada uma. Processos granulomatórios com imagem inespecífica, que são, no meu entendimento hoje, as que mais dependem do líquor para apoio diagnóstico. E aí entra cistercose, tuberculose e as neuromicoses, além de processos neoplásicos. Processos desmelinizantes vêm crescendo muito nos últimos 5 anos, principalmente no apoio diagnóstico à esclerose múltipla, como um dos pilares para diagnóstico. Então é critério obrigatório a coleta do líquor. Leucemias e linfomas, tanto no estadiamento como no tratamento, em busca da pesquisa de célula neoplásica, que no líquor é o padrão ouro. Imunodeficiências, principalmente da adquirida por conta do HIV, onde ressurgiram diversas doenças e eu vou destacar algumas. Processos infecciosos com foco não identificado, principalmente em um público infantil, onde o médico não consegue identificar o foco da infecção em relação à clínica febril, e o líquor entra como uma ferramenta de apoio. E a hemorragia subaracnoide, na qual tem ganhando um grande peso pelo grande aperfeiçoamento e aprimoramento na análise do líquor, como uma ferramenta também de apoio. Antes de mais nada, fechando as indicações, é importante, se for colhido o material dentro do seu laboratório, ter o livre consentimento em relação aos protocolos da coleta. Coleta é um ato médico, então o laboratório tem que ter um médico para estar fazendo esse procedimento,
e dentro desses procedimentos uma série de protocolos em relação à orientação do paciente, assinatura de alguns documentos para resguardar todo e qualquer aspecto legal em relação ao pós-coleta que venha a ter o paciente por não ter seguido as orientações. Tem pacientes que a gente orienta, ele assina o documento, mas ele faz a coleta do líquor no laboratório, na qual ele tem que ficar em repouso por 2 horas e evitar nas próximas 48 qualquer tipo de exercício físico. À noite ele vai para a academia. No outro dia ele pode estar com uma encefaleia muito forte e muitas vezes a gente tem que internar esse paciente. Antes de mais nada, o entendimento em relação ao fluxo licórico. O Dr. Heiber, que eu mostrei a foto para vocês agora no início da apresentação, foi o que mais conseguiu chegar próximo de uma realidade, tá, com um nível de sensibilidade muito alta na dinâmica do fluxo do líquor. Por que a gente tem que ter um entendimento da dinâmica do fluxo do líquor? O líquor ele é produzido pelas células do plexo coroide, tá, que tem uma capacidade secretora, com um volume determinado a cada momento, a cada período, né, na qual parte ganha sentido caudal e outra parte sentido cranial. Dependendo da fisiopatologia de cada paciente, nós temos a velocidade do fluxo do líquor, né, e assim nós temos também a velocidade com que a troca sangue-líquor. O Dr. Heiber conseguiu, através de cálculos matemáticos, né, num normograma, definir isso com uma precisão muito importante, muito sensível, né, igual eu sempre falo, muito próximo de uma realidade, na qual hoje a gente tem muita segurança em relação à avaliação de síntese intratecal de qualquer natureza, tá? Quebra de barreira hematoencefálica, a gente faz essa avaliação com uma precisão muito grande, né? E isso dá uma segurança para o médico, principalmente em doenças autoimunes que estão envolvidas, na qual só o estrangulo central está envolvido. Tá? E a gente garante para ele que esses autoanticorpos não vêm da corrente sanguínea. Isso é muito interessante, né? Porque a gente teve uma grande evolução nessa parte, eu vou falar no finalzinho da apresentação para vocês em relação à esclerose múltipla. Mas para o dia a dia do laboratório, aquele que atua nas meningites, é muito importante pelo seguinte: no momento que nós temos um processo infeccioso, o fluxo do líquor ele diminui, a velocidade dele diminui. Então, no momento que o médico faz uma punção, o material vem, ele faz uma aferição da pressão. Quanto maior a pressão, você já sabe que nós temos uma menor velocidade do fluxo do líquor. Por esse entendimento, você já vai saber que a proteína está aumentada. Aí a gente tem que ver as custas do quê? Tá? Sete células de defesa, elementos inflamatórios, anticorpos, né? E aí a gente dá a análise subsequente. Então, fechando isso, tá? Essa questão da velocidade do fluxo, fique bem claro que ela hoje, através dos normogramas do Dr. Heiber, tornou-se de uma precisão muito grande. Isso aqui é só um outro slide para exemplificar em relação à troca sangue-líquor, onde nós temos continuamente, né, essa troca por conta dessa velocidade. E a gente tem hoje os valores de referência muito bem determinados em relação a proteínas, anticorpos, tá, citocinas, interleucinas, todos os elementos que envolvem todos os processos, tanto infecciosos como inflamatórios, com uma precisão bastante regular e com uma reprodutibilidade em relação à fisiopatologia da população em geral. Tá? Só lembrando que o líquor ele circula, né, no espaço subaracnoideu, tá? E é onde a gente tem muitas vezes, vamos dar um exemplo, na hemorragia subaracnoide, ou por um aneurisma ou por um AVC, né, a formação de um coágulo. Tá? Isso que gera uma das principais dúvidas em relação à análise das hemácias, por exemplo. Tá? E isso eu vou estar destacando nos slides seguintes. Então vamos lá. Para o líquor ter o entendimento laboratorial, a gente tem que saber o porquê que chega esse líquor no laboratório. Não funciona trabalhar com o líquor se você não tem a relação médico-laboratório. Isso realmente não funciona. Aquele líquor de antigamente que chegava no teu laboratório,
tá? Simplesmente para fazer uma análise de quimio-citológico, proteína, glicose, isso aí é do passado, tá? Isso aí, os serviços de referência que querem ter uma qualidade no líquor e querem ter um valor agregado alto no líquor e ter uma respeitabilidade nessa área, tá? Isso aí está superado. Então, assim, nós temos que ter um entendimento do porquê e as indicações eu passei para vocês, e aí esse material chega. O ideal no laboratório é que chegue em 3 frascos. Muitos colegas me questionam em vários locais do Brasil que a gente vai dar aula. É impossível 3 frascos. Isso é um trabalho de formiguinha, então tem que começar devagarzinho, né, doutrinando os médicos, você chamando os médicos para dentro do laboratório e mostrando o porquê da necessidade disso, tá? Até a gente chegar a um nível de perfeição. É fácil? Não, não é fácil, mas nada é fácil. Falo por exemplo, na qual nós também tivemos uma grande dificuldade inicialmente e hoje o nosso serviço ele recebe, né, eu tenho muito pouca dificuldade em relação ao volume de líquor para análise dos exames. Chegando no laboratório, o que a gente analisa? Parte de bioquímica e imunologia, um frasco, histologia global diferencial no mesmo frasco, microbiologia um frasco separado e a biologia molecular. A biologia molecular está entrando com muita força, principalmente tá, na questão das encefalites, tá, principalmente por herpes, e por enterovírus, que em 48 horas a gente tem uma dinâmica citológica, né, e tendo o PCR para complementar, dá uma grande segurança para o médico. Tá? Eu destaco nesse slide também a pressão, na qual em todos os locais que eu vou, dificilmente o médico manda a aferição da pressão intracraniana no ato da coleta para o laboratório. Destaco novamente, é necessário, é importante, porque a partir daí, quando nós temos um aumento da pressão intracraniana, significa que há um aumento do sofrimento cerebral, uma diminuição do fluxo do líquor, temos uma maior troca sangue-líquor e, por consequência, né, você já sabe que vai ter uma proteína aumentada. Subsequentemente, a gente faz a análise básica desse líquor, bacterioscopia através do GRAM, micobacteriológico através do ZIL, as provas de látex que a gente faz no nosso serviço, tanto para fungos como para agentes bacterianos, e o famoso micológico direto ou tinta da China, né, para avaliação fúngica. As culturas, onde a gente tem a cultura geral, cultura para BK e cultura para fungos. Esse seria o líquor básico. Muita gente me pergunta em relação à cobrança. O que é o básico para cobrar? O básico para cobrar é histologia global diferencial, proteína, glicose, cloreto e o PANDI. Esse é o básico. A partir daí são complementações. Bacterioscopia, ZIL, tinta da China, látex, cada um você cobra separadamente. Tá? Assim como as culturas e os demais exames. Seguindo um protocolo básico que pode ser feito, tá? VDRL que vem aumentando muito, no nosso serviço a gente tem um aumento do número de casos exponencial, né? Eu sempre destaco isso em todas as aulas e a gente fica imaginando como que não está isso em relação ao sangue periférico, se a gente tem neurosífilis em uma quantidade exagerada, né? Imagina a sífilis primária, na qual a nossa população está tendo um grande número de casos. Doença de Lyme rickettsiosis, cada vez mais sendo solicitada, cada vez mais a borrélia está entrando no ambiente urbano, cada vez mais ela é de diagnóstico diferencial de doença desmielinizante. Em relação à esclerose múltipla, muitas vezes ela aparece similar clinicamente e a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial a partir do líquor. Os fungos, tradicionalmente, né, como todos vocês sabem, criptococose ela domina, né, a questão fúngica, mas nós temos tido outros casos e o cripto nós utilizamos o látex e os demais a gente utiliza pesquisa de anticorpos, tá? Protozoários, toxoplasmose, chagas e leishmania, euminto, cisticercose, que tem um grande número de casos, isso é um grave problema de saúde pública nacional. Esquistossomose, que depois do trauma, que clinicamente na avaliação, depois de um traumatismo por um acidente, é a segunda maior causa
de perda motora, né, após acidente. Tá? Então, temos também um grande número de casos, principalmente em regiões onde tem baixa na questão do saneamento básico. E os vírus? Né? Nós temos uma grande maioria dos casos na família herpes, principalmente o herpes 1 e 2, né? Questão citomegalovírus e Epstein-Barr. Entra aí também enterovírus e mais raramente sarampo, rubéola, cachumba, dengue, dependendo do momento, chikungunya, o zika, que agora que a gente está começando a pegar, hepatites, e dou um destaquezinho em relação ao vírus do Nilo. O vírus do Nilo é um vírus na qual nos Estados Unidos é uma praga, tanto como a dengue é pra gente. E ela está começando a entrar na América Latina. Então, muito em breve a gente vai ter casos de vírus do Nilo no Brasil e quem faz líquor tem que estar atento a isso. Então, chegando no laboratório, sabendo do protocolo básico e intermediário, né, vocês avaliam o volume. Eu tenho médicos que solicitam muitas vezes 45 provas no líquor. Puxa vida, mas me manda meio ml, como que eu vou fazer? Exatamente. Então, por isso que eu trabalho de formiguinha, para a gente conseguir, né, doutrinar ele a mandar um volume maior. Esse volume, sempre é importante você resguardar uma alíquota. No nosso serviço, a gente deixa em torno de 60 dias após todas as análises finalizadas, a gente ainda permanece com ele congelado 60 dias se quiser acrescentar alguma prova, principalmente por conta da agressividade, é um procedimento invasivo à coleta e a gente trata como material nobre. Outra grande confusão que tem, e isso está bem especificado no nosso livro, é a questão da aparência antes e após a centrifugação. Muitos colegas não dão bola para essa situação e muitos médicos também não. Mas em certas situações ele praticamente define o norte que patologia que nós temos. Vale para o líquor xantocrômico, que na sua grande maioria a gente está diante com o líquor xantocrômico, obviamente avaliando toda a clínica desse paciente, uma neurotuberculose e uma neuromicose. Então a coloração é importante. A terminologia que a gente utiliza, tá? Tanto no aspecto como coloração. O aspecto límpido, opalescente, hemorrágico, purulento, leitoso e turvo, tá? E a coloração que a gente tem bate firme nessa terminologia, em relação a incolor, xantocrômico e eritrocrômico. Presença de coágulos ou fibrinas, ou fibrina. A questão é o seguinte, tem que ter um entendimento de que no líquor nós não temos elementos de coagulação. Então, nós não temos formação de coágulo. Nós não temos plaqueta, nós não temos fatores, então não tem coágulo no líquor. Então, por algum motivo, né, obviamente, ou se o paciente teve um trauma, ou foi um acidente de punção, muito exacerbado, esse paciente vê um coágulo no seu frasco, a análise citológica imediatamente fica comprometida. No nosso serviço, a gente não libera a contagem global diferencial quando a gente tem coágulo no frasco. Os demais parâmetros a gente analisa, libera e o médico tem um entendimento em relação a essa contaminação por sangue. Tá? Uma prova bem importante que pode ser feita é a análise dos tubos, eu vou falar na sequência. Esse slide que vocês estão visualizando, sempre trago comigo em todas as apresentações, porque fica bem claro em relação a todos os aspectos e colorações que a gente pode ter no líquor. Desde um líquido límpido incolor até um líquor turvo eritrocrômico. Tá? Isso, hemorrágico eritrocrômico. Isso nos dá um norte em relação aos tipos, né? E nos indica determinadas patologias. O universo das infecções agudas, vocês vão estar visualizando ou um líquor límpido incolor, ligeiramente turvo a turvo, sempre incolor. O universo das infecções crônicas, vocês vão ter muitas vezes, na sua grande maioria, a xantocromia, desde ligeiramente crômico a xantocrômico, e o universo das hemorragias, em alguns tipos de infecção crônica e infiltração neoplásica, a eritrocromia, né, com aspecto hemorrágico, ligeiramente turvo ou turvo. Né? Então isso tem que ficar bem claro, porque a coloração é importante tanto antes ou depois da centrifugação. Aí me pergunto, questão do acidente de punção. O médico acidenta essa amostra e chega no laboratório. Primeiro, esse médico tem que ter avisado o laboratório
que acidentou, tá? E o motivo, mesmo que venha por escrito, é necessário, senão não funciona o líquor, tá? Nós temos as provas dos 3 tubos. Então, você vai analisando os 3 tubos, né? Onde, se nós tivermos acidente de punção, ele vai clareando à medida que vai avançando no número, né? Do 1 para o 3. Coagulação a gente já falou. Se nós tivermos coágulo, né? Tirando o acidente, né? Aneurisma, por consequência um AVC, tá? Ou até mesmo um trauma, traumatismo craniano, tá? De impacto, um acidente de automobilístico, por exemplo, a gente já vai saber que isso aí tem uma disfunção fisiopatológica que levou à entrada do coágulo no líquor, tá? Reforça a situação do global diferencial e da citologia, que não deve ser liberado, pois confunde o médico, não tem valor nenhum, tá? E todos os serviços de referência se resguardam em relação a isso. O estado das hemácias, que é muito importante, pois ele dá, tá, um norte para a gente. Eu sempre friso, tá, que muitas bibliografias trazem o termo de hemácias crenadas. Hemácia crenada não tem nada a ver com hemorragia. Vamos citar um exemplo: urina. Urina, quando nós temos hemácia na urina, basta deixar 2, 3 horas na bancada que essa hemácia vai crenar. Então, não temos nenhuma correlação com hemorragia. O que a gente tem que trabalhar com relação à hemorragia? É a hemácia degenerada, tá? E dentro da hemácia degenerada, quando nós temos realmente uma hemorragia subaracnoide verdadeira, nós temos a presença de uma célula que é patognomônica de hemorragia, que é o macrófago com hemosiderina e hematoidina. Tá? Esse fluxograma que eu estou mostrando para vocês exemplifica muito bem, é do Dr. Hélio Gomes, lá da USP, né? Exemplifica muito bem essa questão, tanto da prova dos 3 tubos, da centrifugação e das hemácias. E embaixo ainda ele lança, né, a questão até de um time em relação a tempo da presença dos tipos de macrófago. Isso é muito interessante porque quando você vai validar esse líquor, realmente tendo a clínica, tendo a indicação médica, tendo a informação e chega para o laboratório, ele bate certinho com essa dinâmica. Então dá uma segurança para o médico em relação a isso. Esse slide é só um exemplo para vocês em relação ao que é uma hemácia crenada. É igualzinho que você visualiza na urina. Então, sempre mantenham o entendimento de que não tem nada a ver hemácia crenada com hemorragia, tá? Outra coisa que sempre me perguntam: João, podemos incluir automação dentro da contagem licórica? Eu sempre falo, validou o método, né? Tem controle interno e externo, ok? Tá? O risco é quando nós temos contagens entre 0 e 100 que as máquinas, na sua grande maioria, não conseguem ter uma reprodutibilidade desse resultado. Ah, mas impacta em que tipo de resultado? Uma neurotuberculose, quando a gente tem uma síndrome neutrofílica persistente e esse paciente está fazendo semanalmente um controle licórico, tá? Isso impacta muito. Exemplo próprio em relação a isso, eu tentei dinamizar essa parte de automação no laboratório, mas a gente não conseguiu porque eu não tive segurança em relação a esse perfil de paciente. Ah, mas quando dá 3.000 leucócitos uma meningite bacteriana, ok, mas aí nem precisa, você visualiza. Quando nós temos uma contagem de 3.000 leucócitos, tá, no líquor, essa contagem qualquer um visualiza, né? A máquina também visualiza. O grande entendimento é que quando nós temos de 0 a 100, isso nos torna problemático, isso deixa o líquor a desejar para um apoio diagnóstico em relação a doenças crônicas. Outra situação é a confiança na máquina, e esse slide que eu estou mostrando para vocês aí é um paciente na qual foi num primeiro serviço fazer uma análise de líquor, tá? Teve 200 células de contagem, né? O colega lá passou direto na máquina, tinha uma validação em relação a isso, liberou o resultado, né? Direto do que saiu do equipamento. Quando foi visualizar o médico foi visualizar, a clínica não batia. Colheu outro líquor do paciente e encaminhou para a gente no dia seguinte e o resultado não tinha nada a ver com o primeiro. Então, assim, esse é um dos exemplos.
Aí você pode estar me perguntando, mas fora do Brasil o pessoal usa equipamento? Em alguns serviços usam, tá? Mas os serviços de referência em líquor, tanto americanos como europeus, o padrão ouro para contagem é a câmara de fluxo horizontal. E a gente vai falar na sequência aí. Essa imagem, vocês estão vendo ao fundo, hemácias íntegras e algumas hemácias degeneradas. Essas são as degeneradas. Vocês têm que lembrar um exemplo, um paralelo que a gente pode fazer é a hemácia dismórfica na urina tipo 1, que tem um aspecto muito similar a uma hemácia degenerada no líquor. Essa é a câmara de fluxo horizontal, onde a gente tem 256 quadrantes menores, né, subdivididos em 16 maiores, e a gente faz uma contagem global de todos os elementos. Tá? Isso vale para leucócitos, hemácias e elementos fúngicos. Né? Alguns a gente libera ainda com um termo antigo em relação a tórulas, por conta de alguns médicos terem interesse na quantificação além da quantificação do látex. Um exemplo é criptococcus. Então, o padrão ouro é a câmara de fluxo horizontal. Mas eu faço com a câmara de Neubauer, eu faço um cálculo aproximado, eu faço um fator, eu corrijo. Ok, sempre falo, validou, tem controle interno e externo, tudo bem. Mas sempre lembro, quando nós temos de 0 a 100 leucócitos, quando nós temos multiplicação, quando nós temos multiplicação de fator, quando nós temos máquina no meio, em algum momento isso pode falhar. Então, nenhum serviço de referência utiliza isso. Outra questão, quem quer trabalhar forte com líquor, tá? Forte de uma maneira que vai poder valorizar, mais uma vez, agregar valor ao exame e realmente definir um diagnóstico para o médico, é a utilização ou da câmara de Suta ou a aquisição da citocentrífuga. Não tem como trabalhar com um líquor de ponta sem ter esses equipamentos, ou você escolhe um ou outro. Qual que é melhor? Obviamente a citocentrífuga, também tem um valor muito maior. Mas a citocentrífuga você não utiliza só para líquor, você utiliza para líquido, você utiliza para a parte de bacteriologia, concentração de materiais de todas as naturezas, secreções. Você pode utilizar para esperma, onde vai fazer a citologia. Enfim, qualquer tipo de citologia que você queira fazer, você pode utilizar a citocentrífuga. A câmara de Suta, ela é ótima, a citologia fica perfeita, mas só tem uma situação que ela pode pecar. Quando você tem pouco volume licórico, quando você não tem muita experiência na utilização dessa câmara, você pode extravasar todo o material e perder esse material. Um exemplo. Pesquisa de célula neoplásica ao diagnóstico de uma leucemia linfocítica aguda, na qual esse médico ele faz a punção e imediatamente ele já injeta uma medicação. Tá? Então nós só temos aquele material naquele momento para fazer a avaliação se tem ou não, e isso impacta diretamente no tratamento desse paciente, porque ele pode partir de baixo risco para alto risco só por conta da análise do líquor. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade bastante grande. Que tipo de células que a gente tem no líquor? Obviamente, transferimos todas as células que você visualiza no hemograma, nós podemos ter no líquor, tá? Somadas a neoplásicas de infiltração de tumores sólidos, neoplásicas de infiltração de tumores hematológicos, tanto linfomas quanto leucemias, e células atípicas ativadas, tá? Provindas de reações imunomediadas de proteínas de tumores sólidos. E isso eu vou falar para vocês na parte final. Então nós temos neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, plasmócitos, macrófagos, basófilos. Todos os tipos celulares. Quando o líquor é normal? Quando nós temos, obviamente, ele é límpido, incolor, né? Bioquímica normal, glicose 2/3 da glicemia, proteína dependendo da punção, mas se for punção lombar até 40, tá? Cloreto, dependendo da metodologia, varia de 118 a 130, mais ou menos. O ácido lático, uma variação de 9 a 19, tá? E a contagem global. No nosso serviço é de 0 a... o normal é até 3. Partiu de 4 células, a gente faz o diferencial, tá? Onde presença de eosinófilos, presença de basófilos, podem estar indicando alguma
coisa. E às vezes a gente enxerga 5, 6, 7, 8 e isso já dá um indicativo muito importante para o médico. Coisa que não acontece com a técnica tradicional de sedimentar, fazer a lâmina, né, do sedimento corado. Isso aí, quem quer trabalhar forte com líquor tem que substituir essa metodologia. Esse slide que vocês estão visualizando é só um exemplo de um plasmócito binuclear, de uma situação reacional, quadro reacional infeccioso viral, onde se você não tem um acidente centrífugo, você não consegue visualizar esse padrão celular. Modelo de laudo do nosso serviço, eu sempre passo porque sempre me pede, tá? A gente faz uma avaliação em relação ao local da punção, volume do material, antes e pós-centrifugação, a contagem global, tanto o diferencial, né, obviamente, a global diferencial, o aspecto das hemácias, a gente libera porcentagem de íntegra, porcentagem de degenerada, e dentro do diferencial a gente subespecifica tudo e dá um destaque em relação a blasto, a gente utiliza para neoplásica hematológica e neoplásica a gente utiliza para tumor não hematológico. Parte de bioquímica, tem que ser bem claro as referências, principalmente na proteína em relação ao local de punção, onde eu dou um destaque. Em recém-nascidos de punção ventricular, nós temos um valor de referência diferenciado, tá? Por conta da imaturidade da meninge. Tá? Se o médico, o laboratório não tem esse entendimento, ele libera lá o valor normal até 40, onde nós temos um valor bem acima disso como normalidade. Confunde o médico não tendo experiência, ele já trata esse paciente sem necessidade nenhuma. Meningites agudas. Tá? Vou dar uma pincelada aqui do que eu acho mais importante. Primeiro, o líquor chega no teu laboratório, o médico já tem a clínica e tem a indicação lá do motivo. Processo, né, infeccioso do desenvolvimento central e envoltórios. Então, nós temos uma clínica. Essa clínica para meningite aguda, obviamente, o próprio nome já fala, é aguda. Começou questão de 2, 3 dias. Então, é um quadro exacerbado. Meningite viral para bacteriana, o quadro é muito mais exacerbado do que uma viral, porque na grande maioria é uma encefalite. Tá? Como que um quadro de bactéria se comporta? Na sua grande maioria, ele é turvo, apresenta um perfil neutrofílico, chegando a 100% de neutrófilos. Caracteristicamente, a glicose é baixa, a proteína é alta e o ácido lático é alto, onde a gente tem um trabalho do professor Livramento, professor Machado, que tem um ponto de corte acima de 46,2. Lembre que o ácido lático é importante tanto para uma avaliação de meningite bacteriana, quanto para uma avaliação de sofrimento cerebral. Tá? Ponto de corte de ácido lático acima de 100, quando esse paciente retorna no processo infeccioso, a chance de ele ter uma sequela é muito grande. Sempre lembrando que a gente tem uma bacterioscopia e a cultura geral. Em relação à cultura, eu faço um parênteses para 96 horas, que é o padrão para o líquor, para liberar negativo. Tá? Viral. A viral é um quadro mais brando, é aquele líquor límpido, límpido, incolor ou ligeiramente turvo opalescente. Tá? É um líquor que engana muitas vezes, mas tem lá 100, 200, 80 células com perfil linfocitário. Às vezes com plasmócito, né? Às vezes até binuclear, dependendo do quadro reacional. Faço um parênteses em relação a enterovírus, onde nós temos uma encefalite que pode apresentar um quadro de neutrofilorraquia nas 24, 48 horas e confunde o médico com um quadro bacteriano, onde o laboratório, se tem uma dinâmica pautada na qualidade, uma dinâmica de um líquor moderno, ele utilizando o ácido lático, utilizando outros parâmetros, ele define para o médico essa situação de enterovírus, onde o ácido lático vai estar normal, uma meningite viral ou uma encefalite viral por enterovírus, tá? Mesmo com neutrófilo no líquor, e numa meningite bacteriana nós temos um quadro exacerbado com ácido lático muito alto. Então isso é uma dica que eu dou. Cada vez mais utilizamos os painéis, tanto para herpes, tá? Que é a dinâmica e a utilização do aciclovir, e entrovírus, que vocês vão ver em várias bibliografias, onde nós temos dita meningite asséptica, meningite benigna, encefalite asséptica, encefalite benigna, porque
ele evolui bem mesmo sem tratamento, mesmo sem hidratação. Mas é óbvio, né, que nossos pacientes, quando chegam com esse quadro, internam, fazem uma hidratação, né, e até a definição se realmente trata-se por enterovírus. O prazo que a gente dá de liberação desses PCRs são de 48 horas. Aqui é a seara, tá, das meningites e nós temos mais dificuldade de apoiar o médico. Então é aqui que está a grande dinâmica do raciocínio citológico, bioquímico, clínica para ajudar o médico, que são as crônicas, subagudas de repetição. Vou fazer um parênteses em relação a essa imagem. É importante quem vai trabalhar com líquor tem também um pré-entendimento em relação à imagem. Uma ressonância, uma tomografia, o que é um granuloma específico, né? O que é uma imagem com contraste, sem contraste, para você começar a participar com uma equipe multidisciplinar apoiando esse diagnóstico. Essa imagem que vocês estão visualizando aí, nós temos vários pontos de granulomas inespecíficos. O médico, o radiologista, ele não consegue definir pela imagem e o líquor entra como um grande coadjuvante, às vezes até como ator principal para apoio diagnóstico, porque ele lauda lá, pode ser, obviamente no contexto clínico, que ele já fala com o médico que está assistindo esse paciente, ele lauda muitas vezes doença crônica, uma sarcoidose, ou se esse paciente, por exemplo, teve lá 10 anos atrás, 15, um tratamento para um CA de mama, por exemplo, pode ser uma recaída no seno central. Então, isso é importante, a gente tem esse entendimento quando vai fazer o líquor. Uma dica que eu dou em relação à crônica, tanto para fungo como tuberculose, é que sempre leva muito tempo para aparecer o sintoma. Então, esse paciente não começou ontem, não começou 3 dias atrás, ele já vem de mais de 4 semanas de evolução, ou seja, ele tem 1 mês de evolução. É um sintoma arrastado. Da mesma maneira que demora para aparecer o sintoma, ele demora para sair após o diagnóstico. Outra lenda que eu falo em relação à tuberculose é que vocês vão ver cloreto diminuído, ou cloro diminuído, e a questão linfomonocitária. É uma lenda. Na neurotuberculose nós temos um perfil misto, o cloro, no meu entendimento, hoje, né, depois de todas as dinâmicas de vários centros, analisando, e até mesmo por experiência própria, 15 anos de líquor já, ele não serve para nada. Ah, por que libera então? Porque está lá nos procedimentos em relação a convênios que você tem que liberar esse valor. Mas para entendimento, quem te perguntar em relação a cloreto diminuído para tuberculose, é que lê um livro de 1950 e não tem nenhum entendimento da doença, tá? E o perfil misto, onde a gente pode ter neutrófilo, um monócito, um macrófago, enfim, a gente pode ter todas as células. Vale a clínica. A clínica é muito soberana na situação. Outra dica que eu dou, o neutrófilo, ele dura 24 horas no líquor. Se nós temos essa célula com punções repetidas, em 3 semanas, a presença dela, a chance desse paciente ter uma neurotuberculose, mesmo não tendo um foco primário, pulmonar ou de qualquer natureza, até mesmo um PPD negativo, tá? Ele é indicativo para isso. Na sua grande maioria, se chama síndrome neutrofílica persistente, a gente tem detalhado no nosso livro. Ainda temos o padrão ouro para a cultura, para a tuberculose, que é a cultura. O ZIL ajuda muito pouco. Estatisticamente, vocês vão ver aí na bibliografia 5%, mas isso é inferior a 1%. E ainda se você não tem citocentrífuga, cai mais ainda. É muito difícil você ver bar no líquor, tá? Por conta até mesmo da fisiopatologia da doença. O ADA, que vocês sempre vão ler, é patognomônico de tuberculose negativo. O ADA é uma enzima linfomonocitária, então ele tá sempre quando tem um quadro reacional de linfócito, ele vai estar aumentado. Tá? Dentro do quadro clínico, dentro de uma análise criteriosa, o ADA, tá, tem um ponto de corte acima de 13 para sugestibilidade para neurotuberculose. Tá? PCR, outra dica que eu dou, PCR para tuberculose, para micobactéria tuberculose. Se der positivo, fechou. Se der negativo, não descarta nada por conta da sensibilidade muito baixa. Tá? Entramos na área da parasitologia. Tá? Passamos às agudas. A parasitologia, a gente tem que se preocupar principalmente com 3 agentes: cistercose, esquistossomose e Angiostrongylos cantonensis.
tá? Além da ameba, que é mais rara, eu vou comentar no fim. A gente já está chegando no final da nossa aula, né? É um tema muito amplo. Dei uma resumida com as principais dicas que eu gostaria que vocês levassem. Em relação à esquistossomose, padrão ouro é a pesquisa do antígeno no líquor. Ele tem todo um perfil licórico, eosinofílico, proteína aumentada, mas a imagem ela é muito sugestiva. Então, quando faz a ressonância magnética, praticamente se define a questão da esquistossomose. O líquor ele entra como coadjuvante. Na questão da cistercose, minha dica é: o paciente, como eu falei, ele é uma infecção de repetição. Então, a minha sugestão é quando esse paciente tem toda a clínica e a dinâmica para que, do sintomatologia exacerbada, a gente faça análise desse material nesse momento associando metodologias. ELISA e imunofluorescência para conseguir detectar o anticorpo ali, né? E muitas vezes detectar o aumento de proteína e a presença do eosinófilo. Minha dica, tá, em relação ao que tem de mais moderno no líquor, e hoje eu tenho trabalhado muito com essas duas doenças que eu vou, três patologias que eu vou falar na sequência aqui, que é a esclerose múltipla, o Alzheimer e a pesquisa celular neoplásica. Até então, tá, o líquor ele ficava lá de lado, mas hoje, dentro da farmacogenômica, dentro da genética e da biologia molecular, o líquor é a quarta especialidade com maior valor agregado para o laboratório. Um líquor muitas vezes equivale a você atender 100 pacientes num dia básico em relação a valores. Esclerose múltipla é uma doença que vem crescendo o diagnóstico bastante, porque a informação crescendo bastante, né? Google, internet, o próprio paciente vê o sintoma, já vai procurar o especialista, tá? E o líquor hoje ele é uma ferramenta, é o tripé para apoio diagnóstico, principalmente para diagnóstico diferencial, tá? Bem rapidinho o que é? Bainha de mielina, tá? A proteína básica da mielina que envolve o neurônio, perde por conta do autoanticorpo, destrói ela, perde essa bainha, não passa o impulso nervoso, tem o sintoma. E aí o líquor pode ajudar porque é uma doença autoimune e a gente faz toda uma avaliação de síntese intratecal, uma pesquisa de fracionamento de IgG e dá para o médico hoje, através do apoio também dos normogramas do Dr. Heiber, essa dinâmica do apoio diagnóstico, tá? Então é obrigatório. Quem vai tratar para esclerose múltipla tem que fazer o líquor. E ele é um ticket médio muito alto, tá? Esse trabalho que vocês estão vendo é só um exemplo em relação à porcentagem que eu sempre destaco, né? Em relação à banda oligoclonal Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, onde a gente tem 50% de positividade de banda oligoclonal para pacientes com doença desmielinizante. Outra coisa que está muito, tá na mídia, está começando e vai começar a aumentar muito para o laboratório é a solicitação das proteínas para Alzheimer. Isso aí vocês têm que estar cientes. Os biomarcadores hoje são protocolo nos Estados Unidos e está começando a chegar aqui no Brasil. Onde, resumidamente, dentro da patologia, a gente consegue determinar, às vezes, 10 anos antes da chegada do sintoma clássico, a partir das dosagens dessas proteínas, a doença. Só isso já define, né, o porquê da importância do líquor. Rapidinho, falando só de um exemplo da Naegleria. Naegleria é uma doença fatal, tá? É uma ameba de vida livre. Sempre onde nós temos água parada com coliformes fecais, a gente tem a proliferação dessa ameba. O paciente entra, ela vai tomar um banho e ela é de diagnóstico diferencial de meningite bacteriana pela agressividade. Muitas vezes ela é fatal, mais fatal do que um meningococo. Angiostroses do cantonenses. Cada vez mais o pessoal está viajando, cada vez mais nós temos, né, consumo de alimentos exóticos. Então ficar atento a esse parasita, tá? Na qual ele é do ciclo natural entre um caramujo e o rato, e a pessoa vai lá e come o caramujo cru. E aí pega de presente esse parasita e dá uma meningite eosinofílica. Sífilis, já falei, mas rapidamente. VDRL no líquor não se titula. Ele dá positivo, a gente confirma com FTA, mas fideliza o diagnóstico da neurosífilis, tá? Além do comportamento de aumento de proteína e um pouco aumento de celularidade. Tudo isso, gente, eu só estou dando uma pincelada, mas no meu livro a gente tem detalhadamente. Pesquisa de célula neoplásica.
padrão ouro. Não tem ainda nenhuma técnica no mundo com toda a tecnologia, tá, do que um bom citologista. E o líquor é o padrão ouro. Você detecta uma célula no líquor neoplásica, fideliza o diagnóstico e inicia um tratamento. Então, vejam a responsabilidade de fazer um líquor em relação a isso. Você lauda com neoplásica, o médico vai tratar esse paciente. Né? Igual eu já falei lá em relação à LLA, muitas vezes o paciente fisiologicamente, na medula e no sangue, não fecha para outro risco na LLA, mas quando você vai fazer uma avaliação de líquor, se tiver a presença de célula neoplásica lá, imediatamente esse paciente vai lá para alto risco, o tratamento é todo diferente. Então, assim, é importantíssimo. O laboratório que avançar nessa área vai ganhar uma grande credibilidade e 99% dos laboratórios de análises clínicas do país não fazem. Marcadores tumorais. Pode fazer no líquor? Claro que pode. Qual que é o valor de referência? Indetectável, não tem que ter dosagem no líquor. A gente utiliza para várias patologias, desde os tumores primários até neoplasias que infiltram, tanto tumores sólidos como hematológico. Aqui é só um exemplo, onde a gente tem, vocês vejam, a grande diferença de tamanho em relação ao linfócito, que vocês estão visualizando alguns aí, e essas células grandes com projeções e com mitoses atípicas. No líquor é bem característico a visualização da célula neoplásica. Então o laboratório ele tem todas as condições de fazer esse tipo de avaliação. Finalizando, aonde que nós temos que trabalhar? Isso é um slide que eu levo comigo também do professor Livramento, que o líquor só dá certo atendendo a 3 pontos críticos: o paciente e o laboratório. Sempre o laboratório tem que deixar o paciente com todo entendimento do porquê ele está fazendo esse exame, passar para o médico e para o paciente que o processamento dessa amostra segue todos os padrões internacionais, tanto da coleta até a análise. O nosso laboratório lá tem a porta aberta, muitos médicos querem ir lá ver como que é o processo, desde a coleta até a execução do exame e a liberação. As lâminas de histologia, todas guardadas por 20 anos, então a gente tem casos lá, a qual o médico solicita para a gente tem a lâmina à disposição. Tá? O mais importante é o link médico-laboratório. Se não tiver isso, não funciona. Você tem que ter a credibilidade para ter a confiança do médico e esse médico ter todo o link com o laboratório para apoiar. Eu tenho alguns neurologistas na nossa área, né, nossa região e até de fora, que nos encaminham a amostra crua, sem pedido, para a gente fazer todo o screening do que está acontecendo, mas ele me passa 100% a clínica desse paciente. Então, a gente consegue dar um valor agregado para a nossa análise, tanto de valores financeiros como de valor de apoio diagnóstico, na qual nossa especialidade hoje vem deixando de lado. Infelizmente, a maioria dos nossos colegas preferem ficar dentro do laboratório apertando o botão do que realmente estar lá em campo, né, com equipe multidisciplinar e realmente atuando profissionalmente. Tá? E isso dá um grande valor para o seu serviço. Controle de qualidade. Eu sou assessor do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas na área de líquor. A gente agregou desde 2014 até 2015 uma série de outras provas. Quem faz o líquor percebeu isso. E a gente vai aprimorar muito o líquor no decorrer de 2015 e nos próximos anos, até a gente ter um equilíbrio em relação aos outros concorrentes. Friso mais uma vez o nosso site, que tem todas as informações, e quem tiver interesse em adquirir o líquor pode mandar um e-mail para a gente. O meu e-mail é costanetojb@gmail.com, ou pode entrar direto no site do laboratório e fazer, se tiver interesse, fazer a aquisição do livro e ver todos os nossos protocolos. O nosso serviço está aberto, tá? A gente responde a todos os e-mails. Eu tenho colegas que batem foto das células e encaminham para a gente discute os casos. Tá? E eu gostaria muito que vários colegas que estejam nos assistindo comecem a implementar isso dentro do seu laboratório. Tá? A gente dá aulas por todo o Brasil e eu vejo a grande carência nessa área, infelizmente ou felizmente para alguns, porque é uma área na qual tem uma grande, tá? Prospecção financeira em relação a negócio, como empreender, tá? E o pessoal não aproveita.
Falo de carteirinha. Hoje nós somos 7 laboratórios especializados no Brasil. 7. O Brasil é um país continental, então tem campo para todo mundo, tá? Muito obrigado, né, mais uma vez ao convite do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, tá? E agradeço e estamos abertos a perguntas, dúvidas que queiram encaminhar para a gente no e-mail. Muito obrigado.